Fala pessoal, no terceiro vídeo de sistemas trifásicos a gente vai falar sobre os transformadores dessa categoria. Os enrolamentos do primário em estrela ou triângulo e do secundário em triângulo ou estrela apresentam tensões de linha e de fase diferentes. E a ideia do vídeo é exatamente discutir e analisar essas tensões e correntes. Vem comigo e vamos olhar isso mais de pertinho. Pessoal, como é que as correntes e as tensões comportam-se quando eu tratar de transformadores? Vamos imaginar, então, dois transformadores, estrela, estrela, triângulo, triângulo, estrela, triângulo, triângulo, estrela. Agora, transformadores não monofásicos, mas trifásicos. Pausa aqui. Pessoal, muito importante. Estou mostrando aqui uma imagem onde no lado esquerdo eu tenho uma ligação das bobinas de 3 transformadores monofásicos configurados em ligação estrela, do lado direito configurados em ligação delta ou triângulo. Quando eu falar em ligações em estrela, vocês imaginem como está aqui no primário desse transformador estrela-triângulo, mas vai ter configurações estrela-estrela, triângulo-triângulo, enfim, e aí vocês já conseguem imaginar como que isso é feito dentro das bobinas de um transformador, como esses que a gente tem nos postos de energia de distribuição. Voltando então. Antes da gente se desesperar, porque a coisa complica, mas não é um absurdo, só tem que prestar atenção mesmo, eu vou lembrar aqui das relações de transformação, porque elas são muito importantes. As relações de transformação nos dizem que o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário, assim como as tensões do primário estão para a do secundário, como a corrente do secundário está para a corrente do primário. Tem ainda a relação de impedância, mas essa a gente deixa para depois. Então, o primeiro caso que eu coloco aqui é a relação delta-delta. Eu tenho um transformador cujas bobinas de primário são ligadas em delta e as do secundário também estão ligadas em delta. Então, eu tenho uma bobina num núcleo de ferro em relação a outra bobina e assim sucessivamente. Eu tenho que lembrar que essas relações de transformação são válidas para as bobinas. E com isso, então, tem a ver com fase, né? Com fase. E aí eu vou extrapolar isso para linha, certo? Mas essas relações estão para as fases. Sempre é bobina com bobina. Tá ok, pessoal? Então, na delta, as bobinas estão todas de frente uma para a outra. São 3 transformadores que a gente conhece ligados, interconectados, certo? 3 monofásicos ligados, interconectados. Dá para pensar assim. Por isso eu comecei com a delta-delta. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sei. Vamos botar os valores aqui de linha e tal. A corrente aqui, ó, no meu transformador, eu vou chamar aqui de corrente I, certo? A tensão que tem aplicada aqui é a tensão V. Então, primário, vamos anotar aqui, primário. A corrente que entra é a corrente I. Então aqui, a gente já pode botar aqui de fase e de linha, se quiser. Bom, uma vez que eu tenho registrado os de primário, eu vou agora para o de secundário. O detalhe, pessoal, é que eu nem vou dar atenção para a linha. Me interessa só os dados de fase, porque a minha relação de transformação só funciona para as bobinas. Então eu nem olho linha aqui. Eu vou olhar fase, assim como eu vou obter as informações de fase. Então, qual é a corrente que passa nessa bobina e qual é a tensão que eu tenho sobre esta bobina. É isso que me interessa, tá ok? Bom, o que eu sei do que eu tenho aqui? A tensão de fase é V. O que acontece com a tensão em um transformador? A tensão do primário, então é essa relação aqui, ó.
tensão do primário pela tensão do secundário é igual a A. Então, tensão do primário pela tensão do secundário é igual a A. Logo, tensão do secundário vai ser VP por A, certo? Então, a minha tensão de fase vai ser o que eu tenho no primário divididos por A. Simples assim. E qual vai ser a corrente que passa pela bobina? A corrente de secundário é igual a A vezes a corrente do primário. Qual é a corrente do primário? I por raiz de 3. Então, a corrente do secundário vai ser A vezes I por raiz de 3. E pronto. Agora, pessoal, que eu tenho as informações de fase, eu vou calcular as informações de linha. Como é que funciona no delta a conversão de um para o outro? Eu posso vir aqui e olhar. O delta, a corrente de linha é a mesma corrente, a tensão de linha é a mesma de fase. Acabei apagando. Podia olhar para cá também. Ó, a linha está aqui. Só que essa tensão é exatamente a mesma tensão que está sobre a bobina. Então, isso aqui vai ser V por A. É a mesma tensão. Ok. Agora vamos para a corrente. A gente sabe que a corrente que sai aqui, corrente que sai ali, vai ser a corrente da bobina aqui e aqui, né? Então, existe uma interação entre as correntes. Então, o que eu posso afirmar na corrente de linha no secundário? Vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3. Então, porque imagina, eu estou juntando duas em uma, então é óbvio que não é dividido, isso é multiplicado. Então, vai ser a corrente de fase, que é A vezes I por raiz de 3, vezes raiz de 3. Esses raízes de 3 se cortam, fica A vezes I somente. Simples assim. Certo, pessoal? Com isso, a gente acha as relações entre primário e secundário, se eu tiver um transformador que no primário ele é delta e no secundário também é delta. Então eu posso passar os dados para vocês e pedir tensão de fase ou de linha, ou vocês mesmos intuírem isso, e aí vocês vão encontrar as tensões e correntes que são necessárias. Isso não é para ser decorado, isso é para ser entendido, certamente. Por isso que eu estou analisando isso com vocês um por um, tá ok? Pessoal, o que eu fiz aqui foi dar uma aumentada no desenho e colocar os conteúdos aqui dentro, então fica mais fácil da gente ver. Corrente que passa na bobina, corrente que entra pela linha, tensão de fase, certo? Então, deixei desenhadinho. Agora a gente vem aqui para estrela a estrela. O estrela a estrela é similar, mesmo tipo de análise. Eu vou anotar aqui o que é de fase, o que é de linha, certo? Vou deixar tudo indicado. Então, o primeiro passo é a gente pegar a informação de linha, encontrar a de fase. Então, vou anotar aqui do lado, ó. A gente pega a informação de linha, depois a gente acha a de fase, depois, tendo a de fase, a gente faz a relação de transformação e, por último, acha a tensão de linha, caso precise, no secundário, certo? Essa foi a sequência que a gente usou lá para cima, é a mesma que nós vamos usar aqui embaixo. Então, qual é a tensão de linha que eu tenho aqui? A tensão de linha que eu tenho aqui, ó, é essa tensão aqui. É V. Qual é a corrente de linha que eu tenho aqui? A corrente de linha que eu tenho aqui é I. Certo? Então, eu vou anotar aqui. Linha V e I. E fase? Bom,
Fase tem a ver com a bobina. Então, a corrente de linha é a mesma corrente fase, é a mesma que passa sobre a bobina aqui, né? É I também. Então, se é I também, eu já nem vou colocar. Não preciso dessa duplicidade de informação. Vou anotar aqui, ó, fase é I. E a tensão? Tensão divide. Fica uma partezinha aqui, ó, e uma partezinha aqui. Tá, eu botei mais e menos, mas na verdade nem tem. E eu já sei que quando divide, eu tenho que dividir por raiz de 3, né? Então eu venho aqui e anoto, olha, a tensão V, a tensão de fase vai ser a tensão de linha por raiz de 3. Essa eu anoto. A tensão que vai ter aqui em cima vai ser V por raiz de 3, certo? A tensão que vai estar aplicada aqui. Tá bom? Bom, uma maneira rápida de eu fazer isso é eu pegar e repetir isso. Depois é só trabalhar com o A, né? E aqui eu tenho V por raiz de 3, né? De tensão. Aqui eu tenho V. Copiei, fiz uma cópia idêntica, supondo que o A fosse 1, né? E agora, no passo 3, eu vou achar as relações. Então, o que eu sei do estrela? Vamos lá na anotação. Do estrela, pessoal, eu sei o seguinte. A corrente é a mesma. E a tensão de fase, a tensão na bobina é menor. Foi isso que eu anotei. E a relação de transformação é essa aqui. Então, a primeira parte eu fiz toda, certo? Então, já vou até anotar aqui, ó. A tensão é V por raiz de 3 e a corrente é I. Agora eu tenho que ver como é que eu vou desenrolar a questão do fator aquele, né? Eu tenho aqui que o A é igual à tensão do primário pela tensão do secundário. Eu quero a do secundário. A tensão do secundário vai ser, então, a do primário divididos por A. Então, o que eu tenho aqui, ó, isso aqui é do primário, divididos por A. Então, V divididos por A raiz de 3. Certo? E a minha corrente? A minha corrente é A vezes I, mas eu vou fazer a conta aqui. O A é igual à corrente do secundário pela do primário. Então, a corrente do secundário vai ser A vezes a corrente do primário. Então, se a do primário era I, agora vai ser A vezes I. Tá? No desenho, quando eu fiz ali a cópia, eu fiz considerando que o A era unitário. Achar as informações de linha não é nada tão complicado, basta a gente fazer uma análise. Então, o que a gente vê aqui? Eu sei que a tensão ali vai aumentar, né? A tensão de linha é muito maior do que a tensão de fase, precisa quase 2, né? Então, eu vou pegar aqui a minha de linha e vou multiplicar por raiz de 3. Ó, eu precisaria associar essas duas aqui, ó. Então, pessoal, se a minha tensão de fase é V sobre A raiz de 3, a minha tensão de linha vai ser um pouquinho mais do que isso, porque eu tenho aqui, ó, essa fonte e essa carga e essa carga. E a tensão aqui vai ser, na verdade, a soma, uma espécie de soma, né, dessas duas. A gente já sabe que a relação, na verdade, é raiz de 3, então não é bem uma soma, mas vai aumentar em raiz de 3 vezes. Então eu posso escrever isso como sendo o V sobre o A raiz de 3, né, vezes raiz de 3. Só que eu já sei que raiz de 3 em cima e embaixo vai cortar aqui. Eu vou ficar só com V sobre A. Certo? Então, a tensão de saída ali vai ser V sobre A. E a corrente que vai aqui é a mesma corrente que vai para lá. Então,
Se a corrente de fase é AI, a corrente de linha também vai ser A vezes I. Ok? Pessoal, agora eu fiz a mesma coisa, copiei os desenhos e tal, e vou começar a minha análise seguindo os mesmos passos que eu fiz ali para cima, tá? Só que agora, no primário está em estrela e no secundário está em delta. A regra é a mesma, é só fazer com calma, sem problema nenhum. Eu já deixei ali os dados todos arrumadinhos do primário, então o passo 1, eu já sei que a tensão de linha é V, que a corrente de linha é I. Pronto. Agora, vamos olhar ali. Qual é a corrente que passa na bobina? É a mesma corrente que entra no sistema. É I. E qual é a tensão sobre a bobina? V sobre raiz de 3. Isso não precisa ficar perdendo tempo em calcular, porque a gente já sabe, só de olhar ali, que a tensão vai se dividir. Parte vai ficar aqui, parte vai ficar aqui. Certo? Então, se parte vai ficar numa, parte vai ficar noutra, vocês já sabem que é raiz de 3 a proporção. Tá? Bom, então passo 1, passo 2 já deu para fazer rapidinho. Vamos para o passo 3. O que acontece nas bobinas do secundário? Bom, eu nem olho para a informação de linha, galera. Eu vou olhar para isso aqui, porque a transformação, o A acontece aí. Então, o A acontece lá em cima e aqui. Fase com fase, tá? O que eu sei? O que eu sei, então aqui nesse ponto eu vou fazer lá. A igual tensão de primário por tensão de secundário. Então, tensão de secundário vai ser a do primário divididos por A. Certo? O que eu sei também? A é igual a I do secundário pelo I do primário. Então, o I do secundário vai ser A vezes a corrente do primário. Ok, uma vez que eu sei isso, fica fácil. Então, vamos para a tensão. Qual é a tensão que eu tenho no primário? V por raiz de 3. E eu tenho que pegar isso e dividir por A. Então, a tensão aqui vai ser V divididos por A raiz de 3. Pronto, tenho a tensão. E qual é a corrente? A corrente que eu tenho vai ser A vezes o I. Acabou. É isso aí. Deu, não tem mais nada. Certo? Passo 3, concluído. Agora, ficou fácil. Vou calcular o passo 4, que é passar de fase para linha. Como é que eu faço isso? Tem fórmula? Melhor jeito é olhar, galera. Melhor jeito é olhar, certo? Fase é bobina. Então eu tenho aqui, ó, V divididos por A raiz de 3. Essa é a tensão aqui. Qual é a tensão aqui? Gente, é a mesma tensão, né? Então é a mesma coisa. V divididos por A raiz de 3. Mesma coisa. E qual é a corrente que sai aqui? Ah, essa aí vai ser um pedacinho daqui e um pedacinho daqui. Tem que somar? Tem. Então tem que multiplicar por raiz de 3, né? Vou juntar duas em uma. Então vai ser A raiz de 3 e acabou. Não tem mais nada. Então é só anotar aqui agora. A raiz de 3 e isso aqui vai ser V divididos por A raiz de 3 e deu. E é isso aí, né? E aí, faltou só botar ali a correntinha na bobina, que é A vezes I. A gente bota aqui, ó. Opa. A gente bota aqui mesmo. A vezes I. E aqui a gente apaga. Eu apaguei demais. Pronto. Tá ok, pessoal? Muito bem. Próximo passo. Delta estrela. Bom, concluído
o estrela triângulo, a gente vai agora para o triângulo estrela. Então eu fiz cópia aqui, coloquei alguns dados, certo? E agora a gente vai para a análise. Então, de novo aqui, passo 1 está resolvido. Tensão de linha é V, tensão de fase é I, sem grandes surpresas isso aqui. Depois eu passo 2, eu tenho que achar as informações sobre as bobinas. Já tinha feito isso antes. Tensão na bobina é a mesma tensão de linha, e a corrente na bobina, a corrente chega aqui em cima e se divide. Uma parte vai para cá e outra vai para cá. Então eu tenho que dividir por raiz de 3. Dividir por raiz de 3. Então passo 2 já estava feito também. Passo 3 é agora na bobina lá do secundário. Eu já sei, as informações estão aqui em cima. Ó. Aqui e aqui. Isso eu já tenho, né? A tensão do secundário é do primário por A. Então, ó, do primário é V, V por A. I raiz de 3, A vezes V raiz de 3. Certo? Então, não teve grandes mudanças. O que vale no passo 1, 2 e 3, a gente já está cansado de saber. O trabalho mesmo é o passo 4, que eu não posso me perder. Tá? O passo 4 eu vou apagar, porque isso aqui mudou. Certo? Então, vamos para o passo 4. Passo 4, o que eu tenho, pessoal? Na linha, né? Vai conectado à carga. A tensão que eu tenho é a... Ó, isso aqui é antigo, né? Isso aqui eu tenho que mudar. Isso aqui eu tenho que mudar também. Então, a corrente que sai aqui eu não sei. A corrente que passa aqui eu até sei. A queda de tensão aqui eu sei também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a informação da bobina, tensão da bobina, é a mesma tensão da linha, aqui ó, nos bornes verdes, é a mesma tensão? Não, não é, eu tenho que juntar duas. Se eu tenho que juntar duas, entra o raiz de 3 em cena. Então vai ser raiz de 3 vezes o que eu tenho aqui embaixo, vezes V sobre A. Então eu já venho aqui e anoto. A tensão aqui vai ser raiz de 3 V sobre A. Certo? Essa é a tensão na bobina. Minto. Aqui é raiz de 3 vezes o V sobre o A. Aqui é V sobre A. Né? A corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui, que é quanto? A I por raiz de 3. Vamos escrever isso mais bonitinho. A I por raiz de 3. Então, aqui em cima basta copiar A vezes I por raiz de 3. A encrenca toda que estava na tensão, né? A gente sabe que o estrela, na verdade, a corrente de linha e de fase é a mesma, né? E a tensão muda, né? De fase para linha tem aí uma razão de raiz de 3. Ok, pessoal? Com isso eu tenho as informações todas para as 4 combinações possíveis de bobinas, de ligação de bobina em primário e secundário. Vale como exercício, e aí a gente pode brincar um pouquinho, ou usando as fórmulas, ou tentando deduzir nos exercícios que eu vou passar para vocês e tal, tá? Acho que com isso a gente consegue falar nesse vídeo bastante coisa sobre os sistemas trifásicos, em especial os transformadores, que é o tópico que a gente está nesse período, nesse ciclo. E aí a gente vai esclarecendo mais dúvidas à medida que a gente vai avançando. Na necessidade, eu já lanço um próximo vídeo com alguma resolução de exercício. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem, pessoal. Pessoal, espero que tenham gostado. Não é um vídeo muito fácil, tem uma série de contas. A ideia era fazer análise junto com vocês,
deixar as notas de aula e mostrar que não é assim tão complicado quando a gente organiza os cálculos. Para o próximo vídeo, vamos falar de potência em sistemas trifásicos. E conto com vocês lá. Um grande abraço, fiquem bem.